Terceira parte. A cabeça da mula sem cabeça. E, assim, a simbólica mula, que, por trazer muitas cabeças, é como se nenhuma tivesse, será apenas uma trágica lembrança, no dia em que o Anhanguera volver à cidade requintada, de onde o expulsaram. Ragtime. Evoé, evoé. Um cordão de negros abria passagem, pernas cruzadas na capota de um torpedo. Uma roça Piet deslizava sobre a multidão. Ivan, mergulhando no alto, sentiu o contato de mão amiga. Voltou-se e Eugênio surgiu, um pouco transtornado. Novidade! Apurou os ouvidos. A Marina fugiu, no domingo. Foi o rapaz da baratinha vermelha. Era o Fábio Esfola Onça. Quis indagar melhor, mas Eugênio despediu-se, desaparecendo no meio do populacho. Martiniano convidou-o para dançar no Apolo. Depois iriam ao Terminus. Gostava de sedas e joias, corridas de autos. Cravou-se um remorso no coração de Ivan. Poderia tê-la, ampará-la, transfigurá-la, mas, do mesmo modo, não abrir a mão de Maria de Lourdes, no instante em que a fortuna de Pantojo oscilava nos alicerces. Marina era uma pobre filha de operários. E depois, pensava no seu egoísmo feroz. Ele era um homem que o destino o elegera para alguma coisa, para caminhar na vida, sem conhecer pousadas, nem sombras de árvores. Só os homens de destino comum se enroscam e paralisam nos braços de mulher. Sua marcha era dolorosa, formidável. No entanto, sentia-se um covarde, um egoísta, labaredas marmóreas na alma, no delírio da ascensão. Como uma trovoada, cresceu a tempestade musical do jazz band, uma sarambanda de relâmpagos sonoros, desarticulando a melodia simples da canção nervosa. Multidões de máscaras e loops ferviam na dança erótica. Ivan deu o braço a um dominó, mergulhou na onda. Mas seu pensamento estava num remoto crepúsculo cinza. Queria ser artista de cinema. Talvez estivesse ali, no remoinho macabro dos bêbados, foxtrots e yankees. Encontrou o coronel Pantojo no Terminus, e foram juntos ao clube. Os sermões almofadados e fofas penumbras de plefons e stories, veladores de intrigas e fumaçadas havanas de charutos, narrativas de blefes e insídias de pôquer, suspendiam a morna monotonia e, nos salões de cima, com cartazes futuristas, abriam-se carnavais honestos e Plutão, e família de artificioso sangue azul. Num donf lá estava, Cave e Uff, as palestras com o inglês Max Sound, da companhia de prédios, e o rico alemão Otto Klein, da firma Klein e Companhia Ltda. Pantojo cumprimentou o joalheiro Poitier e foi conversar com Fábio Esfola Onça, que estava junto ao deputado Novaes da Cunha, e o contrabandista S. Clax, chamou em particular. A rapariga embarcou? No luxo, não há perigo. Não quero saber de história com menores. Podia descansar. O Esfola Onça queria recompensa, a cavação do dote. Pantojo sorriu. O serviço foi bem feito. Agora pode dar em cima da italianinha, que eu garanto a zona. Fábio praticara o rapto e Martiniano cedera a garçonnière para o deleite de Pantojo. Marina fora, depois, mandada para o rio. Por ser menor e haver perigo, voltaria treinada e inofensiva. Concetta fugia, maravilhosa, numa túnica romana, com um diadema de pérolas. A irmãzinha mais nova apresentava-se em pampo d'or, de boquinha vermelha, de beijar. E Helena, servilhana ao gosto de Maria Antônia, recebia a corte de Fábio Esfola Onça, rebento de nobilíssima estirpe, rebentada na roleta e no azar das baixas. O clube era um mapa geográfico de nações e idiomas. Espáduas luas fulguravam como brasões d'armas da aristocracia, remontante a Fernão Dias, o caçador de esmeraldas, e aos Silvas das floradas recentes do encilhamento. Ivan recordava os dias plúbios da viagem longa, rósseos dos primeiros instantes alvoroçados em Boa Esperança. Um Mefistófeles, florete à cinta, monocolizava a conceta. Depois, o velho banqueiro Zampironi, de nobre cabeleira branca, fez as apresentações. Era o Conde X, dos românticos romances e das múltiplas aparições na Pauliceia. Concetta empalideceu, reconhecendo-o. Mas a orquestra rompeu um ragtime e, como nas novelas líricas, o destino uniu, nos luminosos momentos da música, o filho dos empobrecidos marqueses Solfieri e a enriquecida camponesa outrora vizinha da propriedade de seus avoengos. Sono pieno de nostalgia del nostro paese. Em meu peito já não existe nessun ricordo, e solamente a São Paulo sono diosa. Dançando depois com Ivan, Concetta dizia estar nervosa. Devia ser o calor. Tremia, mordia os lábios.
E, assim, estava mais bela. Uma voz disse baixinho: Ivan. Voltou-se. Era Maria de Lourdes. Dançaram. E o destino brincou no foxtrot. Havia íntimos relâmpagos augúrios. Desvendaram as almas. À madrugada, os altos rodavam repletos. Saiu atordoado. Falhara para o amor. Uma grande tristeza caía sobre seus ombros. Alargava-se dentro do seu peito. Nunca experimentara tão pesada a solidão. Abriu a janela. A estrela da manhã afundava na neblina violácea. Um silêncio verde desprendia-se dos lampiões ébrios. Envolvia os vilinos quietos, os bangalôs angulosos. E a cidade, ao longe, piscava, os 1000 olhos elétricos, numa sonolência de aurora estremunhada. O amor andava àquela hora, unindo as bocas, na moleza das horas fatigadas. Morriam os últimos sons de tangos nas salas abertas dos clubes e cabarés, jorrantes de alegria solar. Os altos fonfonavam numa pressa de júbilo alcoolizado. As ruas modorravam coloridas de serpentinas e confete. E Vênus encerrava o ritual da noite musicada de Baco. Havia, por todo o panorama, pontilhado de focos sob o telhado da cidade dormente, virgens curiosidades descerrando mistérios desnorteadores. Desejos desfazendo-se no desencanto da posse. Inconsciências espanejando asas de seda, na bruma dos delírios, braços enroscados como serpentes, beijos iluminando instantâneos milagres imprevistos. Olhou a cidade. Sobre ela tremia na névoa a estrela solitária da madrugada. Falhara para o amor. Imponderáveis, rodearam-no os vultos casualmente amados. Loura e espiritual, a Patrícia remota. Primeiro impulso que dinamizou a sua vida de contemplativos idealismos. Razão de todo o seu plano, de irônico e revel construtivismo e sarcástica vitória. Conceta, inspiração de coragem nos primeiros dias pardos do trabalho rude. Um perfume suave penetrava-o. Sentira-o durante toda a noite, animado pelo cheiro primaveril da carne moça. Mas, no bairro sombrio do trabalho, a oferecer-se em 1000 oportunidades, a pequena Marina, imagem viva da viva vivente e latejada nas últimas sedimentações de grande urbe. Marina, que queria ser artista de cinema e fugira no primeiro dia do carnaval. Expressivo, porém insistente, o olhar de Maria de Lourdes e um trato ritmal de On Step. Abre aspas, o amor é um Deus jovem e alegre, Ivan. Fecha aspas. Por que fugira sempre? O seu destino, a sua solidão. A madrugada vinha rompendo. Ivan pensou. Possuir uma, renunciar a todas, possuir todas, posse fragmentária de cada uma. Não possuir nenhuma, posse ampla e absoluta de todas. Considerou, porém, a frieza interesseira dos michês ocasionais. Considerou a tristeza da sua casa, sem saias, do seu quarto de solteiro, de todo o seu ser sem correspondência no mundo. Mais alto, porém, do que os homens em rebanho, uniformes e sem identificação, sentia que uma força desconhecida o atraía para alguma coisa, triturando-o de renúncias. Atraía-o para quê? Que esquisita finalidade é da sua existência? Não seriam os mesmos instintos e sentimentos sexuais que se transfiguravam nele, na suprema vingança, orientando-o para um infinito de amor e um infinito de ódio? Amanhecia. Ivan dormiu, sonhando com a figura grotesca do Conde X. Entram o maquinista e o contra-regra. O senhor Hortêncio agonizou mais de 20 dias, mas afinal acabou. Pelas ruas clamorosas de curiosidade de sol, o cortejo rodava entre magotes de meninos e nuvens de moscas. A serpente, cabeça de cavalos negros e 2 chifres de chapéus armados de cocheiros, e um corpo comprido e anelado de táxis, coleava pelas esquinas num trepidar de motores e escapamentos. Mulheres, grupos de homens de chapéu nas mãos, dedos apontados, contando carros, e o desconhecido anfitrião da festa da morte. Ivan, afundando na Buick, ia pensando que, afinal, a culpa não era inteiramente sua. Fora primeiro um ímpeto, depois as seguidas noites de lulo ausente, nos ensaios da Sociedade Familiar de Letras. O traje era longo, os autos corriam. Uma loja passou num relâmpago, grande liquidação, preços nunca vistos. O préstito estacou adiante. Uma carroça obstruía a marcha. Prosseguiu, e as pernas de Maria de Lourdes derramavam pelas curvas brancas como um óleo de ouro, uma fina penugem morena. Garotos anunciavam os jornais da tarde. Traziam, com certeza, na floresta de colunas sem clareiras, a notícia da morte do senhor Hortêncio. Poucos haveriam de lê-la e raros sentiriam um vago interesse. Também, o enterro já percorrera 5 ruas e a sua lembrança já não estava na última. Como pode o oceano fixar o rastro das ondas? E o homem é apenas a espuma das ondas do mar de ambições e de egoísmos. Esquecer.
Ivan pensou em Marina, floco leve e ignorado da vaga. E pensou em Maria de Lourdes, e pensou em si mesmo, na interinidade do seu amor passageiro. Os carros pararam diante da necrópole. Nas legendas indiferentes das coroas estavam as palavras saudades, homenagem, adeus. E umas eram últimas, outras eternas. E umas seriam possivelmente primeiras, outras incertas. Porém nenhuma era, positivamente, fingida ou premeditada. Dora e Lúcia, paupérrimas, mandaram numa só coroa de latão pintado as, abre aspas, lágrimas imorredoras, fecha aspas. Um colega da repartição, que esfregava as mãos, em família, cego na vaga aberta, enviava, apaziguadora de consciência, a sua, abre aspas, sentida homenagem, fecha aspas. Sobre o ó, interjectivo da cova, os coveiros puseram paz de terra, como conveniências e velhas sabedorias. Os convivas foram saindo, Pantoja e Mariano, Mondolf e Zezinho Silveira, Ivan, o Lulo, e o cunhado comissário, funcionários da repartição do Sr. Hortêncio, o irmão de uma das amigas de Dora, um maestro, um advogado, Guedinho e companhia, desconhecidos com motivos, todos de preto, considerações banais sobre a morte, abre aspas, aí está o que é a vida, fecha aspas, e ainda, abre aspas, nada adianta lutar, fecha aspas, e automóveis por hora, com algumas anedotas. O velho Mundolf mandou a Cadillac e foi com o Ivan na Buick. Concetta, adoentada desde o carnaval, o Humberto já com 5 filhos, e rico, esquisito. Aboliu na fazenda o toque de sino pela madrugada. Instituiu, menos doloroso para sua recordação dos dias amargos, a buzina para despertar a colônia. E Helena conquistava o brasão purificante do Bueno e de Mendonça e Albuquerque. Engolindo um coquetel, Martiniano contava a Pantojo a surpresa do seu encontro com Dona Eugênia. Estava com um turco e frequentava um Red Bull de ínfima categoria na ladeira São Francisco, um viveiro de mulheres velhas. Pantojo objetava. Você saiu lucrando, pois não? Eugeninha, com franqueza, nunca foi grande coisa. A Nina sim, é um pedaço. Martiniano sorriu e acusou o coronel de felizardo. Pilhar aquilo, caramba. Referiu-se a Marina, que estava no Regio Hotel, e riam. Mas era preciso despedir a baronesa de Montevecchio. Pantoja assinou um cheque e mandou Martiniano encomendar flores. O velho Rafael cegou completamente e, tendo trabalhado inútil, toda a existência terminava na miséria. Os filhos, os netinhos, que ficaram do Batista, choramingavam rotos e a mulher limpava lágrimas às escondidas. Ivan estabelecera-lhes uma mesada, e agora que havia pão, a ausência de Marina doía mais, porque era mais pensada. Os ouvidos também estavam cegos, órfãos da luz daquela voz. O mundo, na densa noite de Rafael, parecia maior e mais misterioso, cheio de insídias e tropeços, onde todos tateavam, as tontas, cabeças feridas em improvisadas paredes. Mundo e vida misturaram-se, num só panorama, fundiam-se, numa única chapa confusa, alargando-se, como um pano fundo, em que se estampava, luminosa e infantil, a imagem da filha perdida. Carmine Mondolf sentia, nas palavras negativas de Concetta, um desígnio inflexível. A pedido do conde Pobretão, que veio pela boca intermediária do banqueiro Zampironi, respondeu ela que fidalgos só em fitas de cinema. O velho fez-lhe ver que esse casamento elevava a família e, ainda que houvesse, da parte de Concetta, justo ressentimento, aquela era uma oportunidade enviada por Deus para sanar nos Mundolfes a única desgraça lamentada. O conde, por sua própria iniciativa, reabilitaria a antiga camponesa que perdera. Em retribuição, Mundolf, agora também Carl Juf, encanaria a perna da família Solfieri, conde de baralho. Houve dores de cabeça, e veio o médico, receitou bromureto. E veio o octogenário padre Scafuto, mais sábio, e disse, Deus escreve direito por linhas tortas. Pela Maria de Lourdes, Ivan soube do próximo casamento de Concetta, ainda não comunicado oficialmente. Recordavam-se ambos do que haviam dito sobre o amor e a fatalidade na tarde longínqua em Boa Esperança. E, de novo, Ivan viu o misterioso crepúsculo nos grandes olhos envolventes que o fitavam. Lembra-se? Ivan tomou-lhe as mãos. Era bem verdade, no entanto. Maria de Lourdes disse-lhe. A mulher ama a audácia, ainda quando seja uma audácia estulta. Todo o amor inicialmente é feito de ousadias e tolices. Por isso é que, se os inconsequentes vencem com mais facilidade, também o seu domínio é passageiro, e depende do tempo que nós, mulheres, levamos em julgá-los. O verdadeiro poder só é compreendido muito tarde, e, quando ele se revela, escraviza-nos para sempre.
Ivan apertou contra o peito o corpo morno de Maria de Lourdes. A noite cautelosa entrou sorrateira pela janela, na sala deserta, como uma reticência de romance realista, de uma transposição de quadros no ecrã policiado do cinema. Na fábrica, no fundo de uma gaveta, havia o lírico ridículo de um canhedo confidencial. E, no meio dos algarismos, dos títulos, faturas e bordeaux, ele era tão pequeno que desaparecia. As oscilações do câmbio influíram favoráveis nos negócios, e os operários de Ivan aguardavam satisfeitos as porcentagens do ano. Mas Ivan entristecia entre relâmpagos de esperança e amarguras plúbias de desilusões. Todo o seu entusiasmo morria ao estampar-se na sua frente a imagem impossível dos paraísos perdidos. Renunciando seu ideal político, este triunfava na sua pátria, enquanto seu espírito torturado surgia como personagem da velha tragédia, levada agora em reprise no novo mundo. Renunciara 4 vezes o amor para que não fosse empecilho a sua marcha, e chegava no alto, esbarrando com o enigma da finalidade última da sua obra, lição inútil aos homens. Que valera o esforço? Um homem vitorioso é um homem que foi deixando o coração despedaçado pelos caminhos. Todo triunfo é feito de renúncias e estrangulamentos ignorados. Não há diferença entre um trono e uma força, porque ninguém chega ao alto sem estar previamente massacrado por si mesmo. Só foi vitorioso o homem que não quis, ou não soube, ou não pôde vencer, e andou livre como os ventos que vão para onde querem. A sua trajetória cheia de acúlios, de não queros e não possos, Ana, Oleneuna, Conceta, Maria de Lourdes, Marina e de novo Maria de Lourdes. Todas as abstinências e todas as abdicações formaram a coluna de fogo que marcou, como uma via láctea, o caminho do homem triste para a montanha elevada e solitária, onde o triunfo se chama solidão. Notava que Maria de Lourdes acendia no olhar aquela estranha treva luminosa, feita de insondáveis mistérios. E o corpo, auroreal de lascívias e desejos, clamava, como uma voz que chama. Era um grito de inúbia, acordando tribos de instintos e estrutos guaicurus de primavera, em explosão no sangue moço. Voz da carne, devoradora do espírito vivo e forte, como a boca das sepulturas, trituradora de corpos, a terra, almoçando almas e jantando corpos vazios. Mas o seu desígnio fora outro. Ao partir para a América, escrever uma filosofia diabólica, sem volumes, dinâmica, de ações coordenadas, um sistema de fatos palpáveis e vitalizantes, concretizações de conceitos, a construção de uma humanidade feita de homens, pluralizada, como um desdobramento selvagem da concepção alucinada de Nietzsche, a humanidade plural. Desesperava, desafiando e insultando a mocidade que o traía. Depois refletia, pensando em Maria de Lourdes. No novo mundo, o próprio amor é uma improvisação, e deve viver efêmero nos instintos, não tocará a alma. Tudo deve ser superficial e provisório, na terra onde ninguém ainda reflete, nem mesmo o coração. O estrangeiro. Humberto viera a São Paulo e, como Juvencio andasse também de férias, juntaram-se ao Ivan para cear tagliarini em um restaurante da Avenida São João. No Largo do Paissandu encontraram Eugênio Fortes, e os 4 animaram, com Chiantin, a palestra aplacadora de saudades. Contava o jovem lavrador que estava pai de uma récua de brasileiros. Ítalo-brasileiros, na frase do prefeito Castagnati. A sua contribuição em sangue era maior do que a arrecadação anual que o fisco respingava na Boa Esperança, com o imposto territorial e a sobretaxa. Juvencio narrou episódios do sertão, a glória dos homens entrando às brenhas. Tentava trocar impressões com Eugênio, mas este era alheio aos raciocínios concludentes. Não pensava, sentia. Que quero eu saber que fomos ou do que seremos? Amo o momento que passa, a imagem efêmera e um instante comocional. Ao artista interessa apenas a face transitória da vida. Não, reconvinha Juvencio. A arte deve ter uma função civilizadora. Não pode ser apenas uma consequência do ambiente, mas uma força nas mãos do homem, dirigindo os homens. Eugênio sorria, trancado na sua torre de marfim. Humberto conversava com Ivan sobre a questão imigratória, cuja solução desesperava a lavoura paulista. O tagliarini veio fumegando. Ivan disse, olhando para os 3. Sento-me hoje à mesa num país diferente. Ontem jantei no clube, num Brasil antigo. Ali, tudo o que há de novo é adventício. No fundo, há uma velhice deteriorada, um fim de raça doloroso,
que agoniza sob os plafons numa coletiva inconsciência de marasmo senil. Pantoja e Martiniano falavam insistentemente de mulheres. Floriano referia-se a antigos esplendores da fidalguia paulistana, e Lulo comentava com simpatia um livro baudelariano de assombrações e amores doentios. Mas, aqui, estamos atores da tragédia nova. Sinto o Brasil, corpo e alma, palpitantes. Humberto é o sangue, disse irônico Juvencio. Sim, fez Ivan, o sangue de todos os povos, que se modificará e rejuvenescerá em contato com a terra. Assim como Eugênio é o espírito, vivaz, inquieto, com a presteza da chapa fotográfica. Não uma chapa vulgar, de reprodução fielmente objetiva, mas uma chapa que revela, de fora para dentro e de dentro para fora, exprimindo um instante do subconsciente do seu povo. Entretanto, Eugênio não perscruta. É que falta ao intelectual brasileiro o dom divinatório, que é a projeção cíclica dos gênios. Exatamente como eu dizia, interveio Juvencio. A arte pode ser a ditadura benéfica. Para tal, deve pesquisar e compreender. Isso compete aos sociólogos, opinou Ivan. O artista é apenas o médium das revelações sensacionais, dos manás ocultos, das forças latentes e marchas ignoradas. Humberto sorria, deslumbrado pela discussão elevada a um plano que ele não atingia. Mas perguntou, rindo maliciosamente: e Juvencio, o jacobino, que será nisto tudo? Com certeza, se Eugênio é o espírito e você é o sangue, ele será o coração. Uma linguagem às vezes inconsequente brota de sua boca na sua paixão nacionalista, quando oferece combate a Dante Alighieri e ao espírito da italianidade de Crispi e das arengas de Manfredini. Porém, é o sentimento de Juvencio, coração do Brasil, que marcará o ritmo do sangue novo. Você, então, insinuou Juvencio, será o... Sou o estrangeiro, completou Ivan. O vão decifrador de enigmas, porque Humberto, apesar de italiano, não é um estrangeiro. O italiano traz para aqui uma força de íntima coesão que o mantém de pé e o faz aliado da terra. Eu nada trouxe, senão a minha dúvida. Uma nova revolução se operava no espírito de Ivan. Lera nos jornais que a Liga das Nações pretendia encaminhar para São Paulo centenas de imigrantes russos, adeptos do general Rangel, antigos fidalgos que não suportaram a lei do trabalho instituída pelo Evangelho Vermelho. Destinavam-se ao mísero ofício rural. Eram braços para a lavoura. Todo o esplendor da corte imperial. Brasões heráldicos, diademas, colares, adereços, anéis e plumas. A tradição implacável, o orgulho secular, expulsos da Rússia Santa, pelo látego de fogo do arcanjo rebelde. Corriam bater as portas, pedir guarita, ao ermo casarão da Moca, onde se rasgava na pedra o dístico de uma condenação. E Ivan refletia. Viera tangido por essas hordas, agora escorraçadas, que tinham gravado a palavra impossível na testa inocente do seu amor. No entanto, a velha civilização dirigia-se, acuada, para o seu refúgio, como uma caravela de fugitivos. Mas, então, é que a terra jovem oferecia a possibilidade de novos privilégios ferozes. E o fantasma de uma plutocracia satânica, material, 1000 vezes mais odiosa do que a aristocracia dos grão-duques, surgia-lhe como uma visão pavorosa dos confusos delineamentos da nação nova, o mundo que ele sonhava. Compreendia que andara em erro, quando instigara o egoísmo de seus operários, e pusera nele o fundamento de um ideal execrável. Como uma recriminação, estampavam-se na sua memória todas as conivências com a caricata aristocracia brasileira, e, apenas, avultava, tal um consolo satânico, o aviltamento do seu amor carnal, as carícias felinas de Maria de Lourdes. Tinha ímpetos de dinamitar a sua fábrica, fugir para um lugar onde não chegassem ao contámino das nações inevitáveis da Europa senil. Pensava em regressar à Rússia, banhada como ele ilusoriamente pensava pelas palavras lustrais da redenção, porque se sentia, mais do que nunca, um estrangeiro entre a pré-histórica América aborígene e a Nova América, que nascia decrépita e insana como a Europa. Como tinha razão aquele homem do Império citado por Juvencio quando dissera, abre aspas, sem uma só das virtudes dos povos novos, já temos todos os vícios dos povos em decrepitude, fecha aspas. Sim, porque o Brasil era uma projeção da Europa, e não tinha nenhuma novidade. Ele mesmo, Ivan, não viera montar um laboratório de homens, plasmando-os ao arbítrio de uma generalização, como se houvera verdades gerais na existência multiforme dos conglomerados e dos países? Lutar? Para quê e por quê?
Pensava em regressar à Rússia. Porém o homem humano, carne e osso, ressurgia nele. Lá mesmo, na sua pátria, seria agora, irremediavelmente, um estrangeiro. Sonhara construir a sua vida como uma torre de orgulho, de onde pudesse olhar as cúpulas seculares que o tiveram à sombra, rastejante. O seu erro, o erro de todas as ações sociais, tangidas pelo arbítrio individual, desastroso, como uma maratona de cegos. O homem nadando contra a caudal, que vem de longe. No meio da confusão dos idiomas, que discutiam no fundo caótico do seu espírito, o seu edifício ficava ao meio, indeciso como a nova Babel. A fábrica, apesar de tudo, progredia, como um destino em marcha. Milonguita. Regressara do Rio sem sombras de recordações e, no Régio Hotel, Marina oficiava o rito noturno do amor cigano. Ora com Pantojo, ora com o comerciante Leiroz e companhia. Praticava o jantar e o michê. Ciruetava a elegância Renarde das capas invernosas. Na tela, Montparnasse, do chá, violetada de neblina. Nos ralos voltaicos das noites viciosas. No cabaré de cigarros e champanha molhados de música. O destino lhe dava, cada noite, um companheiro. Estudante, empregado no comércio. E quando o sol cantava nas vidraças, Romeu, sem cotovias, nem saudades, partia. E ela o devolvia indiferença. O foxtrot era um passo soturno de tragédia engraçado. O gigolô era o falã das comédias fisiológicas. Mediocrizara-se na carreira, sem brilhos de escândalos, nem auroras ciânicas de desgraças. O amor fora, apenas, uma canção loura, que passara ao longe. E a vida, o livro lido que, de correr tantas mãos, foi parar nas suas mãos. A curiosidade das tardes plúbias do Brás morreu como um perfume, evanescente de interesse fugitivo. O mistério abriu todas as suas portas. Então, o luxo tornou-se uma maneira, mais à mão, de ser, a face tolerável do tédio. E todas eram assim, as estrelas invejadas. Nina, a espanhola, tão corrida, ao dobrar os 40 anos sem joias nem marchantes, que passou sem chorar pelo primeiro cabelo branco, pela primeira recusa e por todas as pilhérias, indicou-lhe tóxicos. A cocaína e a morfina davam-lhe a possibilidade da ressurreição da mentira. A uma, a infância com estrelas de cinema, a outra, a juventude com faunos. A madrugada, sozinha, no seu leito viúvo de uma geração caprípede, Nina sonhava amantes absorventes, como a água com sedes insaciáveis. E Marina, a cabeça repousada nos braços do acaso feito homem, sofria saudades absurdas de vagos sentimentalismos. O rapaz do portão que falava em ingênuos papéis de casamento. Cantarolava em falsete a milonguita. Morreu a flor de Buenos Aires. O cabaré está triste porque ela não veio. Há crepes invisíveis nos focos foscos de 500 velas. Todas as, abre aspas, outras, fecha aspas, pensam no seu destino. Mentira. Um piano coxo manca. As vozes de Pipermé e de Chanteau engatinham aos trambolhões como pionins. A caninha é boa, é do Paraguai. Às vezes, quando o álcool fervia em facécias, ficava pensativa. É chique, diziam. Um poeta, que imitava Charles Baudelaire, apelidou-a Mini Melancolia e elogiava a carícia frappé das mulheres que cheiram a coisa morta. Eram os seus rabichos interinos que lhe acenavam hipotéticas paixões definitivas. Essa página não fora lida no livro amarfanhado, no livro que andava decorado, de mão em mão. Devia existir essa página. Pantojo gabava-lhe a conformação quase infantil, com um beguim corrosivo de patrimônios e fundos de bancos. Experimentou com Eugênio Fortes um gosto pecaminoso de insisto. Parece uma profanação. Eugênio percebeu que ela se referia a um amor antigo que só agora lhe confessava. As longínquas tardes do Belenzinho, naquele velho portão de cortiço, e respondeu: não estamos profanando, mas incinerando. Agora está tudo destruído. E nunca mais voltou. Cismava, distraída, acariciando a cabeça grisalha de Pantojo. Aquele colar, por que não, amor? O livro da vida. Devia existir aquela página. Talvez num recanto da cidade. Talvez lá nos fundos ignorados do Belenzinho, onde há tanta miséria feliz. Coronéis lidos queriam-na lida, desvencilhada de ares casmurros. Não sabia nada de nada. Na sua ignorância, apenas esclarecida pela intuição feminina de Coquetier.
Uns procuravam-lhe o corpo menino, o vermelho vinho dos lábios. Outros iam além, na devassa, perspicazes, farejadores do espírito, talvez depravado de sutilezas. Nenhum adivinhava ou supunha que ele possuísse, além do corpo, de viçosa beleza, quase impúbere, e do espírito bronco, de operária, guindada. Uma alma possível, abrindo com intuições e latentes visualidades insuspeitadas os meandros escuros da vida, de onde trazia a grande papoula desbotada do tédio. Destinos em caminho. Pantojo enfermou súbito, com dores nos ossos, paralisias parciais. Transcorridas 2 semanas sem melhoras, Lulo passava os dias na rua, cuidando, magruço, e de olhos saltados, os negócios urgentes. O cunhado, comissário, fez sentir, tabelando por Martiniano, que estava de olho vivo sobre as cavações e que ninguém voaria, nem ele consentiria que o tapeassem. Nas longas ausências do marido em Santos, Margarida Pantojo enfronhava-se, de pormenores, através do corretor, feito espia e confidente. Sentado com ela no sofá, Martiniano notava a alvura roça e macia dos braços languidos, que sabia desdenhados. O comissário custeava uma marquesa no hotel de La Plage. Com sorrisos depreciativos de Martiniano, o cunhado comissário narrou as gafes do Lulo quando noivo e as observações que fizera Maria de Lourdes contra o tolo casamento. Contava que o Lulo entrara apenas como corpo e sublinhava, acachapando-o. Apenas mente. Escândalo. Floriano, o púdico, foi encontrado num quarto do Violet Hotel, com o José, irmão mais novo do Esfola Onça. O zunzum zunzunou nos momentos de aperitivos e a família concertou mandá-lo a um banho de esquecimento no primeiro vapor da linha do Havre. O exilado viajou corado por dentro, como o chiquito filho do coronel Dias Leme, que ia viajando por causa da cocaína. E o José foi remetido à fazenda do tio de Orlândia. Lulo era poeta, apenas em poesias, nem em poesia, porque o cálculo entrava nos hemistíquios como partidas dobradas. As escachações de Pantojo, poeta não engente senhor, substituíram os alexandrinos pelas cifras. Tal o fuste gentil da coríntia coluna, coroa-te o alvo torso, o capitel das pomas. Agora não tinha disso, nem fustes, nem capitéis. As colunas eram de cifrões. Reuniam-se todos em torno do doente, na luz quebrada do quarto soturno, picada de tic-tacs perturbadores de silêncios equívocos. Nariz oblíquo de papagaio, o comissário olhava o cunhado por baixo dos nasóculos Harold. Lulo narrava operações felizes e perspectivas de negócios. Uma ou outra opinião. Martiniano entrava na conversa, ao passo que Margarida e Maria de Lourdes falavam de vestidos, de joias e casamentos falados. Imóvel, no leito, Pantojo seguia, com um olhar desconfiado, palavras e gestos intencionais. Insistente, como um pesadelo, viu num papel pardo de cartório as armas da República, um grampo amarelo, as letras garrafais de uma autuação. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, inventariado Coronel Arquimedes Pantojo, inventariante. O espólio reduzido, cariado de hipotecas, minado de aceites e cheques. Vergonha. Fechava os olhos, parecia dormir. A conversa encolhia-se em cochichos, que ciciavam cordiais, e crescia cheirando ríspidos, impropérios sussurrados. Implacáveis garras herdeiras, inconfessadas, abriam-se na meia treva do quarto e das palavras ambíguas. Às 15 horas, Ivan esperava Maria de Lourdes nas perdizes. Contou-lhe que estava grávida. É seu. E que faremos dele? Será a nossa aliança, meu rastro, do nosso amor, do nosso crime. Crime? E você vive pregando a liberdade? Por isso mesmo, é um conviva forçado, que a fúria da nossa sensualidade arrastou para o festim da vida. O nascimento será uma misteriosa deliberação, doente que se forma e vem à luz? Quem sabe? Se não o for, somos nós os tiranos, mas se o for, ei-nos os violentados pelos implacáveis desígnios. Maria de Lourdes chorava. Ivan abraçou-a. Perdoe-me, não compreendi a grandeza do seu estado. Há sempre um anjo que saúda as que vão ser mães. A estrela da tarde era a cotovia do Pacaembu. Abre aspas. Núpcias. Realizou-se ontem, na residência dos pais da noiva, um enlace matrimonial da senhorita Concetta Mondolf, prendada à filha
de Carmine Mondolfi, abastada industrial e capitalista, e de sua ex-esposa, senhora Dona Maria Antônia Mondolfi, com o senhor Conde Duílio Solfieri, filho dos marqueses de Solfieri já falecidos, e primo em quinto grau dos príncipes de Apuglia. Paraninfaram os atos civis e religiosos os eximos senhores deputado Monteiro da Cunha e exima senhora Giuseppe Tagliarini e exima esposa, e os banqueiros Zampironi, Barros e Espíndola, com suas eximas consortes. O senhor arcebispo, após o cônjugo vobis, ao dar a benção papal, especialmente concedida por sua santidade o sumo pontífice aos noivos, pronunciou uma famosa locução exaltando o amor purificado pela religião. Na cobelha dos noivos viam-se os seguintes presentes: 4 colunas com posição corrida. Os nubentes seguiram, pelo noturno de luxo, para o rio, em viagem de núpcias. Em regorgizo por esse auspicioso fato, o cavalheiro Mondolfi enviou 5.000 réis para os pobres desta folha. Matéria paga. Os Bueno de Mendonça, Coutinho de Menezes e Albuquerque descendiam, pela linha entrocante dos Azambujas, do truculento capitão de mato, custódio de Azambuja Pereira de Mendonça, ao cunhado o Mato Gato e Esfola Onça, ou, simplesmente, o Esfola Onça. Celebrizado nas investidas Jorge Velhas contra os negros, fundou fazendas e enriqueceu, adquirindo ao tesouro o título de Barão da Serra Grande. Pela linha Albuquerque, a família perdia-se na história, insinuando hipotéticas probabilidades de parentesco com o famigerado Pote. A exploração dos escravos deu-lhe sólida fortuna e o heráldico brasão, blasonante de consanguinidades, com tarados rebentos de sertanistas. Nobiliaquia paulistense. Viagens à Europa, a abolição, desperdícios na corte, iniciaram o declive. Depois, os negócios, aventurados e, finalmente, a batota. Fábio Antônio Bueno de Mendonça, Albuquerque e Azambuja. Tataraneto do Esfola Onça. Vadiava vadiagens distintas, com unhas polidas e o velho orgulho paulistano. Quando, na Boa Esperança, o Mondolfi trabalhava para ele, e a geada caía para ele, e o café subia, e Helena ficava moça para ele. E, pois, com genro conde, ações de companhias e apólices de dívida pública, Carmine Mondolfi restaurou a limousine e o palacete, parques librés, recurvas, a periclitante genealogia da casa ilustre. Ilustrou-se ele mesmo com redobrados títulos. Mas, no fumoir, onde havia a cena gris de Luís XV, o gordo frade, rubicundo, continuava a sorrir e a olhá-lo. O frade era um destino galhofeiro. Ivan desceu o elevador do clube, depois do almoço cosmopolita e comercial. Nas balaustradas da rua Líbero, apinhava-se uma multidão. Em toda a extensão das grades do viaduto, havia gente debruçada. Formigavam curiosos na esplanada do municipal. Um sol grande e branco estacara bem no alto, plagiando o sol de Josué. Que há? Uma rapariga que se atirou. Viram? Subiu a grade, esteve sobre ela de pé 2 segundos, o vestido beigê desfraldado, a cabeleira flamejante, e mergulhou, feito uma labareda. Vozes pescadoras pescavam pormenores. A educação moderna. No meu tempo era em um rigor. Sim, senhor, que era. Ficou esmigalhada, de certo, e elegante, não achou? No fundo do parque, negro como um destino e piedoso como o bom samaritano, o carro enorme da ambulância parecia meditar, babando, no meio da turba bisbilhoteira. No cenário eriçado de prédios e postes e riscados de fios, a multidão zumbia, bêbada de sol e de espanto, meteoro. Autos e bondes. E sufocavam-se pressas. Autos e bondes pararam. A urbe imobilizou-se numa síncope. Ivan considerou a grandeza daquela desgraça anônima, o grito agudo da vida afundando na morte. Atraído os 1000 olhos da rua, acordando todos os pressentimentos de desgraça e de fatalidade adormecidos na luta e na esperança. O carro sorna da ambulância. Não me estorvem. Abre ala. Partiu com pressa de empregado. Os bondes tilintaram e seguiram com sossego de força maior. Os autos, já acabou? Dispersaram-se gritando. Como avanças impacientes na mesa. Parca das horas. Em burburinho, em agitação, desfia-se a turba. Pôs-se em marcha. A cidade continuou, a vida continuou.
O arcanjo recomendara à família de Ló que não voltasse os olhos para trás e, como Sara não atendesse, transformou-se numa estátua de sal. Sara é a vida vivendo. Ivan leu os jornais à tarde. Marina. A boca amargou com um gosto ruminando de remorso. Revelam-se a identidade de Ivan e a finalidade do livro. Juvencio escreveu de Cedral, abre aspas, deves vir e ver a infância da terra. O homem traz para aqui a sua velhice, em trilhos, em fios telegráficos, centenas de advogados para as demandas. Política da comissão diretora. Mas os grilos passam rasteiras no velho direito, de alpercatas romanas que se enroscam nas guachumas e amágicas de jus in ré, fumegantes de pólvora e façanhas de lendários dioguinhos. Fecha aspas. Abre aspas. A terra é ingênua, e os que a procuram com sinceridade sofrem a sua atração deliciosa. Transformam-se ao seu contato. Não há estrangeiros nessas brenhas, porque ninguém traz às costas o cadáver do passado. Todos se entendem, falando um só idioma de aspirações. Fecha aspas. Abre aspas. É aqui que está a voz que chama, o imã do sertão, que irmana todo o país na unidade política e que o definirá na unidade futura de uma raça forte. Fecha aspas. Removido para lugar mais afastado, nos desertos, empenachados de palmeiras, como cocares, seguiu para São Jerônimo, perto do Avanhandava roncador. Vibrante de nacionalismo, escrevia sobre as matas virgens, era sentimental o poema dos coqueiros. Abre aspas. O baguaçu é uma águia na ponta de uma lança. Os macaúbas e macumãs, os bucuris e buritis, são rimas verdes no azul canção, nunca mais, da distância, acenando e fugindo. Os indaiás flexíveis saíram como Salomés para dançar nos campos, sua paixão pelos guerreiros brancos. Mas a brejaúva deve ser a palmeira de Peri, um sonho interrompido de Monção. Ânsia ribeirinha de pirogas dormentes, balouçantes na corrente, abandonadas e garas. Abre aspas, por que os coqueiros têm as pernas tão compridas? Por que o sertão quer tão altas as pernas dos caminheiros? Fecha aspas. Abre aspas. A guabiroba e o girivá são irmãos do gavião-rei, viciados do amor do céu. Sobem 100 anos sem cessar. Nos últimos arrancos, as suas palmas definham. Tem cães, como os homens que pensam. Morrem da doença, do ideal inatingível. A última palma cai, como o derradeiro sonho. O caule, sem fronde, é um desespero decepado. Lança negra de algum misterioso quixote, investindo contra o céu. Coluna votiva, obelisco da nacionalidade. Fecha aspas. Todo nacionalismo é romântico, pensava Ivan, diante dessas cartas. Observava que a terra predominava em Juvencio, em todos os seus gestos, na sua palavra, inflamada de lirismo tropical. Ele e Humberto Mondolfi, como símbolo das raças alienígenas, de todas as linhas e procedências, seriam, por certo, as linhas mestras da civilização esboçada em São Paulo. E, nesses momentos, sentia-se, mais do que nunca, o espírito revel, o augure dos mortos desalentos. Via-se velho, entrechocado de ideias, batido por todas as filosofias, sem um amparo de fé, no abismo da sua cultura. Considerava a mocidade do mestre-escola e do fazendeiro, a fresca ingenuidade de suas almas simples. Ele mesmo tinha sido quase um crente, quase idealizar uma nova sociedade, ao organizar a sua fábrica. Juvencio e Humberto não saberiam jamais do seu íntimo drama. Seriam como as crianças do poema de Tagore, brincando na praia, ignorantes das tempestades do mar e da vida, da onda que caminha de encontro ao homem. Há uma onda misteriosa que está caminhando no tempo e no oceano e que visa o nosso peito. Onde estaria sua onda? Adivinhava-a. Respondeu Juvencio, abre aspas, não há uma fisionomia para cada coisa, mas uma fisionomia para cada olhar. E cada ser leva um quadro da vida para a sepultura, o único que mirou durante toda a existência. Nossa curiosidade só tem uma janela. A minha aberta para ali, a tua para colar, esta para um lado, aquela para outro. A essas estreitas molduras chamamos a nossa filosofia, como poderíamos chamar o nosso destino. Fecha aspas. Desgraçadas as janelas abertas para o ocidente, perscrutantes das dúvidas doentias. Os que espiam por elas são os espigas falhas da seara humana, estéreis para todas as construções do amor. Pobre de mim, não encontro para a dor da vida a fuga do ideal.
Você contempla a pátria, seguindo para o apogeu, e eu vejo, no dinamismo da vitória, o fatal dinamismo das derrotas e das dissoluções transformadoras. No êxtase ideal, não ultrapassa você certas fronteiras. É como o Humberto Mundolfi no êxtase do amor, o Eugênio Fortes no êxtase da arte, Martiniano e outros que aqui tenho conhecido no embevecimento dos prazeres sensuais. O ideal não é indefinível, pelo contrário, é uma cancela, detendo o anseio indagador, polícia aduaneira do espírito, cuja passagem nos custa o coração. Por isso formam, você, patriota, Humberto esposo ardente, Eugênio artista, Martiniano libertino, um sistema de gravitações, pelas órbitas da inteligência, do sentimento, da sensibilidade e do instinto, em torno do mesmo sol, que é o sonho. Mas eu sou como os astros errantes, o estrangeiro de todos os países, o homem que perdeu o ideal no deserto dos livros e deu rações de coração ao insaciável pensamento. Dias depois o professor escrevia-lhe, abre aspas, aflita e contraditória inteligência, fecha aspas. E, como deixasse às 16 horas a fábrica, ouviu um operário dizer, aí está um homem prático, só pensa no seu comércio, cavador. Encontrou-se na rua com o Fritz Nagel, atualmente ricaço, que o apresentou um amigo, Ivan Ivanovich Ivanov, um dos mais pandegos bebedores de chope. Saltou ao volante do Volturette, rodou para as perdizes. Maria de Lourdes chegou, logo depois, numa limusine de aluguel. Quando o crepúsculo baixou, ela lhe disse, no languido ardor da amorosa gravidez, teu amor é forte e tua carícia é tão mansa. No clube, à noite, Martiniano disse-lhe rindo, quando deixarás de ser Catão? Fervilhava, no seu próprio ser, uma infinidade de Ivans. O intelectual, o comerciante, o farrista, o amante, o surumbático, sobretudo, o pensador atormentado. Afundou numa poltrona, sozinho e destacado, na sua casa silenciosa. Na noite quieta, foram se recordando um a um. Cada qual se punha sentado em silêncio numa cadeira. Iam formando uma assembleia, em semicírculo. Olharam todos para ele. Contemplava-os, com estremecimentos, terror chocante de fim de mundo. Da sala de jantar, com um refrão de eternidade, vinham as pancadas sonoras do solene relógio holandês. Afundou mais na poltrona, cruzou os braços, olhou apavorado em redor. Tentou falar, por fim, perguntou, quem sois? Os sósias, erguendo-se como autômatos, animados por uma só mola, disseram, numa só voz, quem sois? E sentaram-se. Observou-os, mudo e pávido. Este tinha qualquer coisa de profético. Aquele o aspecto ávido dos homens de negócios. Aqui, um nariz de pandego. Ali, um ar romântico de namorado, com laivos de deboche. E, ainda outros, de expressões diferentes, todos, porém, o mesmo homem. Tal guaiar de vozes subterrâneas, numa cripta, ouviu, no fundo do peito, erguer-se também um coro. Quem sois? Percebeu que era o limbo, onde se agitavam todas as formas futuras de si mesmo. Quem sois? Quem sois? Ergueu-se, como um áugure. Berrou. Sou o meu pai e o meu filho, o devorador de minhas próprias imagens. Eu sou o Saturno da lenda. Então a multidão cresceu, dentro e fora de si, e uns eram projeções deturpadas, outros intenções ainda vagas e embrionárias. Perdeu a noção exata dos seus próprios limites, da sua fisionomia primordial. Os estranhos convivas deram-se as mãos, formaram roda, ele no meio, e deram de cirandar. E foram diminuindo a estatura, e ele avultava maior. A multidão desaparecia e, por fim, desapareceu. Ivan abriu a janela, despertou em febre na neblina gélida. Apertou a fronte com a mão. Meu Deus, meu Deus. Eram 2 horas da madrugada. Um esquisito medo de si mesmo apoderou-se de seus nervos. Um pressentimento mediúnico de tragédia chocante. Um grito de treva. Alanceando a treva, dizendo que tudo estava perdido. Fora certamente um delírio, talvez não. Mediúnico, em que se revelava todo o seu universo interior. Ele era como os homens e os países que sofrem, da pletora de ser do excesso desnorteante de individualidades. Sentia-se o homem anulado por todos os personagens criados pelo demônio da sua própria inteligência. O armistício. A enfermidade progressiva de Pantojo trouxe para Martiniano os primeiros apertos. Timoneiro solerte, Lulo cortou vasas e endossos e avales, fianças e empréstimos de beiço.
O antigo administrador experimentava o gosto frio de sustos e encontros minuanos de cadáveres. Editais de protestos alarmaram rodas amigas e haviam rictus de malícia nos sorrisos de caras comentários. Mas as noites iluminadas de jazz, faiscante de brumas, rasgavam panoramas de esquecimento ao desespero acuado no tumulto dos dias impiedosos. A Ninon exigia vestidos e passeios a Santos pelo caminho do mar. Pantojo piorava. Martiniano, a princípio, ia vê-lo. Afinal, tinha sido amigo, garrucha, mas camarada. A coisa, entretanto, foi ficando cacete e sem sombra de esperanças de retorno a alegres noitadas de clubes e cabarés. Era uma paralisia agitante, progressiva, com dores agudas, que punham gritos paulificadores na meia sombra do quarto monótono. O doente apenas movia a cabeça, lançando olhos martirizados que causavam pena, mas que não deixavam de irritar um pouco o chinho. Martiniano, pregado numa cadeira e pensando no cabaré, escutava o interminável ressoar do pêndulo do relógio de pesos vindo do fundo da casa. Por fim, enormes pancadas, contadas, largavam 10 horas sonoras e soturnas, como o ofício de cônegos. E uma alegria de habeas corpus fazia adeuses fosquinhas ao aposento vestido de éteres e sussurros abafados de vozes e de passos. Uma noite, no hall, Lulo disse a Martiniano: a natureza é impiedosa. Por que não acaba logo com isso? O cunhado comissário que entrava apanhou a deixa e interveio sardônico. Também não é com tanta sede que se vai ao pote. Mesmo porque, rebateu Lulo, não tenho casa em Santos, na iminência de quebra, nem contas no hotel de La Plage. Ai, 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 é melhor ficarmos quietos, que muita coisa pode vir à balha. Pois que venha, que venha. Um tiro no assunto, exclamou Martiniano conciliador. Isso não fica bem. Os dois miraram-se rancorosos. No táxi, Martiniano entre os dentes. Que gaviões. O alto correu um quarteirão. Martiniano pensou. Piratas e sacanas. O táxi marcou mais, 600 réis. Então, pensou. Também o velho não ata nem desata, e eles são moços. Poderia ser avaliador no inventário assinar, com Libório Beato, laudos cúmplices para as manobras anticomissárias de Lulo, ou antipoéticas do cunhado comissário. Cresceu uma íntima simpatia no seu espírito pelos dois genros, cheios de vida, com muitos anos de gozo em haver, ao passo que uma surda revolta lhe inspirava aquele corpo velho e doente, pregado dia e noite numa cama, obstruindo 2 caminhos, teimoso, agarrado às dores, como se estas fossem mulheres, paralisando toda uma procissão de contos de réis, que viria, após ele, desfilar nos auditórios, fracionar-se disciplinarmente na partilha e despejar-se na rua. Na tarde, pérola as casas passavam como uma trena. Cada minuto valia 2 quilômetros e o clamor em fuga dos escapamentos tiroteava os guardas e transeuntes com bisnagas de fumaça. Prrr, bum! A Hudson tropeçou numa coisa. A brecada estourou um pneumático. Terrível perigo de capotagem. Mas não foi nada. Zezinho Silveira respirou. Foi apenas uma menina de 9 anos que ficou em estado de coma. O soldado, cacete, tomou apontamentos maçantes. Aglomeração, pró e contra. Outro pneu. Sabe com quem está falando? E a corrida prosseguiu na tarde pérola. Catumbi, Penha, Carrossel. Agora vamos fazer as declarações. Que declarações? Omessa. Ah, vamos. E depois? Você não toma uma providência? Como não? Esta tarde serviu de ensino. Verifiquei que a máquina não dá para uma saída. Trata-se de comprar outra. Cadillac, Lincoln, Hispanon, Suíça. Se a cota bisbilhoteira e a engomadeira tudica levaram a notícia ao velho Rafael. Estava num daqueles dias de funda saudade. O nome de Marina, pregado na mudez tenebrosa dos olhos. Ó, senhor Rafael, a sua menina. A menina? A Julietinha. Também? Também? O automóvel pegou. Outro automóvel? Não, esmagou-a. Ah, esmagou-a. Apenas. Louvado seja Deus. Julguei que a tinha levado. Como a outra. Ai, ai. Mas era muito pequenina, 9 anos. Não podia ser. Meu Deus, onde está? Com certeza na Santa Casa, ou então... Ou... no necrotério. Cai o pano sobre o drama cotidiano e banal. A desgraça sacudiu as cumieiras e as batentes da casa de Rafael. Mas tinha vindo 250 réis, do milionário Mundolf, que eram do rateio dos, abre aspas, pobres desta folha, fecha aspas. Vieram na hora, para o último vestido de Julietinha, de seda. Ela nunca tivera um. A cidade fonfonava para as estrelas. Pantojo insistia em viver.
Puseram 2 enfermeiros a cuidar dele, e como os gemidos enchessem inutilmente a noite, o médico alviltrou a remoção para o instituto. A maca desceu para o parque numa clara manhã de névoa dourada. Os pavões estufados resplandeciam nas aleias como arrebóis. No topo alvo da escada, Margarida e Maria de Lourdes limpavam os olhos pestanudos com lencinhos, e Lulo fazia recomendações aos enfermeiros. Os 2 cunhados seguiram, um torpedo, o rastro funerário do providencial carro-ambulância. A casa, cheia da gostosa ausência, tornou-se maior, muito mais vasta, para Lulo e Maria de Lourdes. Para ela, principalmente, que ficava sozinha, com a criadagem e o coro sonolento das cigarras, nos largos meios-dias, espreguiçantes. No instituto, povoado de medo e de esperanças, sutilizava-se o espírito das desgraças irremediáveis e dos secretos pavores. As noites cochichavam, com sussurros de prosas dolorosas, nos corredores brancos penumbrados. Tinham voos macios de freiras mariposas, conspirações abafadas e longínquos gemidos. Poucas visitas. Só Ivan vinha passar horas falando com ele. E, quando Pantojo dormitava, o amigo ficava ali, a olhá-lo, a olhá-lo. O coração mastigado de remorsos. Maria de Lourdes estampava-se na sua lembrança, doce e carinhosa languidez envolvente. O enfermo acordava e tinha um sorriso infantil de gratidão. Ivan baixava as pálpebras. No dia seguinte, lá estava montando guarda. Pantojo às vezes delirava. Era uma disparada de verdades secretas, no campo raso e sem peias do inconsciente libertário. Um espanejar, um lépido, looping de looping, de ideias desconexas, cavalgadas de instintos presidiários, em fuga. A família Pantojo retomou o curso normal, na morte provisória, como um armistício, aos domingos, e os bondes levavam vivas ao Friedenreich, nos estribos aleguás. A família reunia-se no instituto regurgitante de bombons e frutas, e visitas de sustos em férias, com narrações chocantes de operações vencidas. O instituto era o ferro velho das vidas usadas e avariadas. Os clientes saíam com cordas novas, como relógios, ou com a aparência de louça restauradas a cola tudo, mas nenhum se conformava com o destino efêmero de Zurra, dos ilusórios ternos que passaram pelo tintureiro. As vidas sem conserto retiravam-se da carpintaria pela porta do fundo. Floriano escreveu, de Paris, dizendo que a medicina brasileira estava muito atrasada, e pediu 4 contos. Lulo respondeu, abre aspas, aqui não tem mina, fecha aspas. De Viena, a Tidoca, a esposa de João de Alcântara, secretário de legação, quase ministro, escreveu saudades do velho e da pátria. O marido insinuava curiosidades desinteressadas sobre a atual situação financeira do sogro, abre aspas, não mesquinhas pretensões, mas natural solicitude de filho, fecha aspas. Lulo e o cunhado comissário colaboraram na resposta desilusória. Martiniano, acossado, forjicava expedientes. Falsificou um aceite de Pantojo e descontou o título no banco, achatando velhas prosápias, com um endosso de Guedinho e companhia. Coisa rachada com o rapaz da carteira, que facilitou o negócio porque também exercitava grandes dispêndios em noturnas excursões ao Anglo Park, perfumes e anestésicos.